convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. No verso 16 a 17, nos diz assim: toda Escritura divinamente inspirada. E esse inspirada aqui é no sentido de soprada, como se Deus soprasse essa Escritura. É proveitosa para ensinar, para redarguir, condenar, argumentar, explicar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Podem tomar os seus assentos. Amém? O pano de fundo do que nós vimos aqui é o apóstolo Paulo, no ano 67, 66, em sua segunda prisão em Roma. Só que dessa vez a coisa ficou feia. Por quê? Em Roma houve um grande incêndio. Mas quando nós falamos em um grande incêndio, nós falamos de um incêndio que durou 6 dias e 7 noites. Uma metrópole incendiando. Bom, e o imperador Nero está no comando. Ele era um homem muito desequilibrado. Também era um homem muito malvado. Logo, os rumores começaram a correr em Roma que o próprio Nero teria colocado fogo na cidade. Por quê? Dos 14 bairros que havia em Roma, 10 foram incendiados. E, para surpresa destes bairros que não foram incendiados, a sua grande maioria eram cristãos que viviam ali. No ano 64 acontece esse incêndio e se inicia a caçada aos cristãos. Por quê? Correu o burburinho que Nero havia mandado incendiar a própria cidade, até porque historicamente tem um escrito que diz que enquanto Roma pegava fogo, ele cantava da sacada do palácio dele. Então, mais fácil ainda foi atribuir o incêndio de Roma a Nero. Não sabemos se realmente foi ele, mas tudo indica que foi pela precariedade do local onde se iniciou o fogo, certo? No ano 64 vai pegar fogo. No ano 67, Paulo vai cair nas mãos de Roma e vai ser preso mais uma vez. Só que dessa vez a acusação é séria. Nero, para tirar o foco dele, ele disse assim: não, quem incendiou Roma foram os cristãos. Não tem como todos os bairros terem pegado fogo e justamente a civilização cristã, os bairros cristãos não pegaram fogo. Temos que culpar eles. E o apóstolo Paulo, ele cai como o prato perfeito, na hora certa, no momento certo. E o apóstolo Paulo, ele é acusado, dentre as várias acusações, a que mais pesava sobre ele é que ele teria mandado, ou incitado, ou direcionado os cristãos a colocarem fogo em Roma. É diante desse contexto que está se dando a história. Paulo vai ser preso, e Paulo ali naquele momento, ele entende que chegou o fim, que dessa ele não vai escapar. Paulo teve preso outras vezes,
mas com uma acusação tão séria, ele mesmo entende o que vai acontecer. Algo que pesava contra Paulo é que ninguém foi em defesa dele. Houve audiência e ninguém se moveu a ir em defesa dele, porque o bicho estava pegando em Roma. Eles estavam caçando mesmo. Só para vocês terem noção do que Nero estava fazendo em Roma, a história nos conta que no jardim de Nero, ele colocou postes no jardim e os cristãos serviam como lamparinas para iluminar o jardim dele na noite. Vocês têm noção que é isso? Fileiras de cristãos banhados em piche, em postes, iluminando todo o jardim. Algo tremendo. Bom, e os cristãos, sempre que postos à prova, não negavam a Cristo, mas eles também não buscavam o perigo. O apóstolo Paulo, infelizmente, estava sozinho nessa, com Lucas, fazendo algumas visitas a ele. E ali vai se dar as considerações finais do apóstolo Paulo. Nós sempre, quando temos alguém querido e nós acabamos perdendo essa pessoa, nós pensamos assim: o que será que ele tinha a me dizer? Quais seriam as instruções, as últimas instruções que ele teria para mim? Mas eu queria ter tanto ouvido as últimas palavras dele. E o apóstolo Paulo fez exatamente isso. Escreveu uma carta ao seu discípulo Timóteo, passando as últimas instruções. E ali se encerrava a carreira de Paulo. Nessas instruções, dentre as várias instruções que o apóstolo Paulo passa a Timóteo, nós vamos ouvir que ele deveria perseverar na fé, que ele deveria guardar tudo que ele aprendeu, que ele deveria se posicionar como cristão, independente da cassação, deveria se posicionar e dizer: não, eu sou cristão, me posiciono assim. Mas o apóstolo Paulo, acima de tudo, direciona Timóteo a não deixar de crer nas Escrituras. Como vocês vão ver ali, ele diz assim, no verso 15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Direcionando Timóteo a permanecer firme nessas Escrituras. Só que ele vai fazer uma afirmação bastante ousada. Ele diz assim: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E no verso 17 ele diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito. Uma afirmação ousada. Hoje, nos dias de hoje, a todo momento, sutilmente, indiretamente, nós recebemos uma enxurrada de contrariações a isso. Cada um com a sua verdade. Você liga na Globo, e aí tem as últimas palavras da Glória Maria lá, dizendo que ela viajou pelo mundo inteiro, conheceu várias cidades, vários países, e as instruções dela ali é: aproveitem, vivam a vida, pois você morreu e acabou. Você liga a Netflix, até eu comentava com a Tássia, nós acompanhávamos uma série designada sobre evento designado. Os 3
as 3 primeiras temporadas foram feitas com outra produtora, a última temporada foi feita com a Netflix. O modelo dessa série sempre foi uma família bem construída, no modelo cristão, mas quando chega para a Netflix montar isso, eles já colocam no início um casal homossexual, invertendo os nossos valores. E aquilo tão sutilmente, aquele casal, a gente olha para eles assim, que bonito. E eles tão sutilmente nos apresentam, dizendo assim, ó, isso aqui também é um padrão da família. Isso aqui é saudável. Olhava outro dia o Buzz Lightyear, um desenho, uma animação com meu filho. Um casal de mulheres ali sutilmente ensinando para o meu filho as escrituras, isso que teu pai te ensina, talvez esteja desatualizado. Nós temos aqui uma versão de uma nova atualização, uma nova família. Sutilmente a criança vai escutando, vai aprendendo novas características, novas formas de conduzir a sua família. Isso não é uma apologética dizendo deixem de assistir televisão. Isto é uma apologética dizendo permaneçam firmes nas Escrituras. Por quê? Independente do que nós ouvimos, quando nós temos certeza do que nós cremos, tudo que é sutil entra aqui, sai aqui. E por que nós depositamos tanta confiança neste livro? Que o apóstolo Paulo diz que torna o homem perfeito. Nós depositamos tanta confiança porque nós conseguimos pôr em prova a Bíblia. Não é algo que eu chego para você e digo, você tem que crer nisso. Ah, mas é somente pela fé, você tem que crer sim ou sim no que eu estou dizendo. Não. A Bíblia, ela pode ser posta em prova, tanto é que a todo momento a Bíblia está sendo posta em prova e nunca conseguiram desconstruir ou até mesmo atribuir errâncias à Bíblia. Por exemplo, assim, os historiadores que não são cristãos, quando eles pegam esse livro aqui, a vontade deles é dizer assim, ó, isso aqui é uma fábula, isso aqui é só mais uma história. Mas quando os historiadores não cristãos, eles pegam este livro, eles conseguem dizer o seguinte, eles dizem assim, ó, na Bíblia há possíveis contradições. Nenhum consegue afirmar dizendo a Bíblia se contradiz. Não conseguem chegar a esse ponto. Eles conseguem dizer há possíveis contradições. E nessas possíveis contradições é o que nós dizemos que é a fé. É onde somente pela fé podemos ter. 40 homens em tempos diferentes escreveram a Bíblia, certo? Quando lido por pessoas capacitadas, escritores, psicólogos, eles leem, eles dizem assim, isto aqui parece que foi uma única pessoa que escreveu de capa a capa. Só que nós estamos falando de 40 homens, personalidades diferentes, tempos diferentes, às vezes espaço de tempo de 600 anos, 400 anos, e todos, um complementando o outro, sem se contradizer, numa mesma linha de raciocínio.
Isso é uma comprovação para nós cristãos muito grande. Bom, eu fiz algumas anotações para mostrar para vocês que podemos comprovar que a Bíblia é um livro confiável. Em primeiro lugar, este é o livro mais editado do mundo, mais vendido. Ela está no Guinness Book. Este livro aqui, com todas as histórias, está no Guinness Book. Mais de 5 bilhões, sem contar as Bíblias digitais. Se você quer saber qual a importância desse livro, se ele realmente é confiável, veja quantas vendas esse livro tem. E esse aqui é o livro mais vendido do mundo. Mais vendido do mundo. O segundo livro, se eu não me engano, ele foi imposto em uma ditadura e aí obrigaram as pessoas a comprar. Que fica no segundo lugar. Quer saber se um livro tem uma boa veracidade? A venda dele, em primeiro lugar. Bom, uma outra forma que nós conseguimos comprovar a veracidade da Bíblia é através da ciência. Quando ligamos o Discovery, lá está sutilmente nos dizendo esse negócio de criação, Adão e Eva, Deus criou o mundo, em 6 dias descansou no 7º. Isso é historinha. Lá está o Discovery nos ensinando isso, bem sutilmente. Quando nós estamos no meio acadêmico, nas escolas, nos passam como uma verdade a teoria do Big Bang e a teoria do evolucionismo. Duas teorias. Para começar, a teoria do evolucionismo, quando Darwin vai escrever sua teoria, ele diz, nos escritos dele, que ele não tinha evidências de evolução. A teoria dele não tinha evidências. E mais para frente, com o pessoal aí que quer fazer uma defesa a essa teoria, algumas, até anotei aqui. O Dr. David Raphael fez uma publicação científica em 1979, dizendo que, naquela data, eles tinham menos evidências que Darwin. Mas o detalhe é que Darwin disse que não tinha nenhuma evidência. Eles tinham menos evidência que Darwin. Aí o Discovery vem e diz para você assim, mas aqui estão os fósseis. Vejam, olha o homem torcido. Ele evoluiu, era um macaco, ele foi ficando em pé. E o criacionismo, que é o que nós cremos, é a nossa defesa, é a nossa parte científica que nos faz a defesa, nos diz o seguinte: há muito tempo atrás, existiram homens que viveram 500 anos, 600 anos, 900 anos. Cientificamente é comprovado que o homem não foi criado para viver somente 100 anos. Vocês sabem disso? Isso é comprovado, gente. O homem foi criado para viver muito mais. Mas, com o passar do tempo, geneticamente foi caindo as idades e chegamos aí numa média de 100 anos. Um homem com 500 anos ou 600 anos, qual é a encurvatura dele? Ele anda bem posturado? Não. Conforme vai passando o tempo, ele vai se encurvando. Qualquer pessoa de idade nós vemos aí, cada vez mais encurvado.
Um homem de 600 anos, ele não tem mais a capacidade de estar assim. Ele está encurvado. E os ossos, nós criacionistas, ou a ciência criacionista, diz que o seguinte: essa evolução que eles dizem que foi daqui para cá, foi ao contrário. Foi o homem envelhecendo e ficando assim. Até porque biologicamente é comprovado também que o chimpanzé não tem cargas genéticas humanas. Isso é comprovado. Você não tem um primo macaco. Seu tio não foi um macaco. Seu tataravô não foi um macaco. Você foi criado. Isso é o que nós defendemos como cristãos. A todo momento recebemos sutilmente um convite. Esqueça isso que você aprendeu. Nós temos uma nova verdade, algo diferente. Isso aí é muito ultrapassado. Temos como comprovar também, no meio científico, por exemplo, nós sabemos que a Terra, hoje, nós sabemos que era um continente, uma porção seca. E a Bíblia nos conta isso. Antes mesmo de ser comprovado, a Bíblia já nos contava que lá no início era uma porção seca. Gênesis, leu Gênesis, você vai entender. A porção seca. O escritor, quando começa falando da criação do mundo, ele faz uma afirmação ali bastante corajosa. Moisés, quando ele vai escrever sobre a criação do mundo, ele fala sobre os luminares que Deus fez. O luminar grande para dominar o dia e o luminar pequeno para dominar a noite. O ser humano aqui da Terra, com um globo ocular, ele consegue ver a lua maior do que o sol. Vocês sabiam disso? Porque a lua está mais próxima da Terra. A afirmação que ele fez foi uma afirmação que poderia ter comprometido todas as Escrituras. E hoje nós sabemos, comprovado, que o Sol é maior que a Lua. Nós sabemos também que a Terra é redonda. Mas isso é fácil, a Terra é redonda. Não. Cientificamente, fisicamente, teve que ser comprovado que a Terra era redonda. Mas, há mais de 600 anos antes de ser escrito, nos diz que Deus se assenta à circunferência da Terra. Isso são comprovações na ciência. Nós temos também algo que muito nos influencia, a teoria do Big Bang. Uma explosão e tudo se organizou. Em primeiro lugar, uma explosão, ela tem a capacidade de desorganizar alguma coisa e não organizar. Nós temos uma lei da física que nos diz o seguinte, chamada entropia. O mundo tem uma lei da física que é natural do mundo, a desorganização. Desorganizar. Stephen Hawking, quando ele vai fazer a defesa do Big Bang, ele diz assim, em algum momento, onde as leis da física eram desconhecidas, porque o Big Bang ele só pode existir com leis desconhecidas, ele diz o seguinte, foi aí que aconteceu o Big Bang. Nós não cremos assim. Nós cremos que as leis da física
foram as mesmas leis aplicadas lá no início, lá em Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra. O posicionamento de Paulo em dizer que esta palavra é confiável não é só dele. Vários escritores vão dizer que essa aqui é a única verdade. Não há outra verdade. Não tem outra forma que não seja esta aqui. E para isso, nós temos também do nosso lado a arqueologia, nós temos a geografia, nós temos a paleontologia, tudo isso defendendo o cristianismo. Uma frase interessante que eu anotei é o seguinte: toda ciência bem aplicada e toda escritura interpretada corretamente devem andar de mãos dadas. Por algum tempo houve uma divisão entre ciência e igreja. Nós com a nossa fé, eles com a ciência deles. Pois quando surgiu o criacionismo, trazendo a criação do mundo, numa visão científica, foi onde nos deu a base para nós crermos cada vez mais nas Sagradas Escrituras. E para quando nos colocarem em dúvida sobre isso, nós nos aprofundarmos a pesquisar, a estudar e fazermos a pergunta: será que realmente é? E pode ter certeza, se aprofunde a entender mais as Escrituras, investigue as Escrituras e não tenha outra escapatória. Você vai ver que ela é infalível, ela é ímpar, singular, ela é única. Em Gênesis nos diz que Deus criou o homem do barro, certo? Essa afirmação hoje, para você ter uma noção, foi constatado que o barro, o pó da terra, que seria ali, o pó da terra seria a menor partícula existente, os átomos. E nos diz o seguinte, que 60 dos elementos que nós temos na terra estão no corpo humano. Um homem naquela época fazer a afirmação que o homem foi criado do barro poderia ter comprometido toda a Escritura. Mas é aí que nós vemos que divinamente foi inspirado. Vocês sabiam que, uma outra curiosidade, a circuncisão que nos fala na Bíblia era uma operação feita no menino? A data correta para fazer a circuncisão, o ponto certo, passou desse ponto, pode dar problema. Fez antes do ponto, pode dar problema também. Para um menino, é no 8º dia que ele nasceu. Isso aqui está confirmado em Gênesis. Está escrito isso aqui. Deus manda fazer a circuncisão no 8º dia. O interessante é que hoje, com a medicina, nós comprovamos que realmente o 8º dia é o ápice para fazer essa operação, ou esse corte. Comprovando cientificamente que o que aqueles homens, sem conhecimento nenhum, sem entendimento nenhum, comprova que eles, através de Deus, fizeram tudo corretamente. E hoje nós podemos comprovar que tudo que eles fizeram é testável,
é visível. Nós podemos pôr em prova. Cada página da Bíblia nós podemos pôr em prova que nós vamos chegar ao ponto que essa palavra ela é infalível. O Salmo 119 diz que é luz para os meus pés. O salmista, quando diz luz para os meus pés, ele diz assim, isso aqui é minha regra de vida. É isso aqui que direciona a minha vida. É através disso aqui que eu construo a minha família. É através disso aqui que eu tenho o meu modo de viver, que eu me posiciono na sociedade. Através disso aqui, testável, podemos comprovar. Não é somente pela fé. Nós conseguimos ler e nós conseguimos testar. Nós não conseguimos, hoje, o que acontece? Cientificamente, nós não podemos dizer que Deus criou o mundo, porque ninguém estava lá para ver. Mas a ciência chega num ponto que ele diz assim, o mundo foi criado. Não podemos dizer que Deus criou o mundo, mas eles chegam num ponto dizendo, o mundo foi criado. E para amenizar um pouco essa mudança repentina de posicionamento, homens que do nada do Big Bang passam a dizer que o mundo foi criado, eles dizem que e foi criado por um design inteligente. Não foi Deus, foi um design inteligente. Não sabemos. Pode ter sido criado, mas ele foi criado. Esse é o posicionamento que nós temos da ciência hoje. Nós temos os criacionistas do nosso lado, e nós temos esse outro grupo que também diz assim, realmente ele foi criado, mas foi por um design inteligente, não foi Deus. É esse o posicionamento que nós temos científico hoje. E assim nós temos várias formas de comprovar. Uma outra forma de comprovar a veracidade das Escrituras é através da veracidade histórica. Você não pensa que tem uma árvore genealógica contando horas e horas, páginas e páginas. Maria foi filha dele, Josefina, e horas, e você lê aquilo ali e cansa lendo. Quem já leu toda a Bíblia sabe que a parte mais doída de ler são as genealogias. Aquilo tem uma assinatura tão profunda nas Escrituras que nos dá uma veracidade histórica. É como Deus dizendo assim, naquela época nós tínhamos testemunhas oculares, certo? Para as pessoas da época era simples. Quer saber se realmente isso aconteceu? Pergunta para Maria, filha da Josefina, sabe? Então acontecia, ele dava a árvore genealógica para que fosse comprovado. Isso é uma veracidade histórica. E assim nós temos em todo o campo dos estudos, uma defesa para o cristianismo. Bom, ponha-se de pé, por gentileza. As últimas instruções de Paulo é para que ele permanecesse firme nas Escrituras, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essas Escrituras, essa instrução que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, é o que nós devemos carregar hoje
nos nossos corações. Sempre que houver dúvida, será que realmente isso aqui está correto? Sempre que houver um novo posicionamento, uma nova forma de pensamento que vá contra as Escrituras, lembre, esta palavra ela é estável e infalível por todos os meios. Basta que você se aprofunde um pouquinho mais e vai ver que a resposta para tudo, sempre que porem a Bíblia em prova, ela sai com nota 10. Não tem como desconstruir nada do que está escrito. Dia após dia, nas músicas, mídias digitais, nós sempre ouvimos formas sutis de desconstruir. E é aí que nós cristãos nos posicionamos e dizemos: eu fico com o plano de salvação. Eu me posiciono com ela sendo luz para os meus pés. É esse o posicionamento que o cristão deve ter diante das Escrituras. Curve suas cabeças e vamos orar. Amém?